E aí, pessoal? De volta para mais um Deep Dive aqui com a gente. Explorar um lado do país que talvez nem não a gente que existe. É um lado cheio de mistério e que mexe com a cabeça de muita gente. A gente vai mergulhar no mundo dos... Está pronta para isso? Eu tô, manda. De Kubakken. De Kubakken. Apartamentos, digamos, com um passado turbulento. Que arrepia só de ouvir falar. Mas explica pra gente o que torna um apartamento um Jikubakken. Olha, no Japão, né? Existe essa crença de que eventos trágicos podem deixar, tipo, uma marca energética num lugar. Então, um Jikubakken é basicamente um imóvel onde aconteceu, sei lá, um suicídio, um homicídio, mortes acidentais, sabe? Coisas assim. Nossa. E essa energia, ela fica, tipo, presa no apartamento. É isso que muita gente acredita. É como se o espírito das vítimas, né, acabasse ficando ali, criando uma atmosfera meio, digamos, peculiar. Exato. Imagina o peso disso, né? Morar num lugar com essa história toda nas costas. Mas e aí, como é que essa crença toda impacta o mercado imobiliário no Japão? Aí que tá. Por um lado, as pessoas têm receio, né? Ninguém quer morar num lugar, sei lá, mal assombrado. Mas, por outro lado, esses imóveis acabam ficando muito mais baratos, o que atrai muita gente que, digamos, coloca o lado financeiro acima do sobrenatural. Caramba, tipo um leilão do medo, quem dá mais. Mas e a lei, como é que fica? Tem alguma regra sobre isso? Pois é, a lei japonesa é bem clara. Corretores e vendedores têm que informar os compradores sobre qualquer evento trágico que tenha acontecido no imóvel. É transparência imobiliária, né? Mas, na prática, essa informação acaba circulando mais por boatos, sites especializados, até por agências imobiliárias focadas nesse nicho. Sério, agências especializadas em Jikubuken. Acredite se quiser. Mas, ó, essa crença no Jikubuki não é algo novo, não. Ela tem raízes profundas na cultura japonesa, que é toda voltada para essa questão dos espíritos, do mundo espiritual. Só que o termo Jikubuken em si, ele meio que ganhou força no pós-guerra, sabe? Com a rápida urbanização, o aumento da população e, consequentemente, o aumento das tragédias em ambientes residenciais. Entendi. É como se o medo do desconhecido, né, acabasse amplificando em tempos de mudança, de incerteza. Exatamente, é como se a história, né, deixasse marcas não só nos lugares, mas também na cultura, na forma como as pessoas enxergam o mundo. E essa dualidade entre a modernidade do Japão e essas crenças ancestrais é o que torna tudo ainda mais fascinante. Já estou arrepiado aqui. Então a gente está falando de muito mais do que apartamentos baratos, né? Os Jikubuken são tipo um reflexo da própria cultura japonesa, da forma como eles lidam com a morte, com o passado, com o mundo espiritual. É como se esses apartamentos fossem portais para um outro lado do Japão, sabe? Um lado cheio de mistérios, de crenças que a gente nem imagina. É isso aí. E a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo. Segura aí que na próxima parte a gente volta para desvendar as implicações sociais e culturais dos Jikubuken. De volta para o nosso mergulho no mundo dos Jikubuken. A gente já viu que esses apartamentos, né, com passado trágico, acabou tendo um preço bem mais em conta. Mas e aí, tem algum lado negativo nisso? Qual é o preço que você paga por uma pechincha dessas? Nem tudo são flores, né? Morar num Jikubuki pode vir com certo estigma social. Tem gente que acredita que, sei lá, os moradores podem ser meio que contaminados pela energia negativa do lugar, sabe? Nossa, que pesado. É como se o apartamento, né, carregasse um fantasma social junto com um fantasma, digamos, tradicional. É tipo isso, imagina a fofoca dos vizinhos. Ah, fulano se mudou para aquele apartamento. Já pensou? Que situação. Mas, ó, me diz uma coisa. Como é que as pessoas descobrem se um apartamento é um Jikubuken? Tipo, tem algum registro oficial? Não tem um registro oficial, tudo meio que boca a boca, sabe? Histórias de vizinhos, sites, fóruns na internet e tem até corretores que se especializam nesse tipo de imóvel. Caramba! Corretores de imóveis assombrados. Parece filme de terror. Mas me fala, você acha que essa crença no Jikubuken é só superstição ou as pessoas realmente acreditam que esses apartamentos são assombrados? Olha, a cultura japonesa dá muita importância para o mundo espiritual, né? Então a crença em fantasmas e espíritos é bem forte por lá. Mas acho que também tem um fator psicológico, sabe? A ideia de morar num lugar onde aconteceu algo terrível mexe com o imaginário das pessoas. É normal sentir medo, né? Faz sentido. É como se a gente projetasse nossos medos no lugar, né? E aí qualquer barulhinho já parece um sinal de fantasma. Exato. E essa coisa do medo, da superstição, não é exclusiva do Japão, né? Aqui no Brasil a gente tem nossos lugares mal assombrados, casas abandonadas, terrenos onde dizem que aconteceram coisas estranhas. É verdade. Todo bairro tem uma história de fantasma para contar, né? A crença no Jikubuken se reflete na vida das pessoas além do mercado imobiliário. A influência é enorme. Vai da literatura, do cinema, até a forma como as pessoas lidam com a morte. Por exemplo, no Japão é bem comum fazer rituais
para purificar um local depois de uma tragédia. Que interessante. Eles realmente levam a sério essa coisa do mundo espiritual, né? Sim, é uma cultura bem diferente da nossa. A gente meio que evita falar sobre a morte, né? Enquanto no Japão a morte faz parte da vida, digamos assim. A gente prefere fingir que ela não existe, né? Mas me diz, além dessa questão dos rituais, tem mais algum exemplo de como essa crença se manifesta na vida cotidiana? Ah, tem vários. A arquitetura, a arte, as festas tradicionais, tudo isso é permeado por essa relação com o mundo espiritual. Os Jikobuken são só a ponta do iceberg, sabe? Nossa, que incrível. A gente começou falando de apartamentos baratos e agora a gente está discutindo a cultura japonesa como um todo. A gente mergulhou fundo mesmo. E ainda tem mais. Na última parte a gente vai explorar algumas curiosidades sobre os Jikobuken e tentar responder a pergunta que não quer calar. Eles são realmente assombrados. Chegamos na última parte do nosso mergulho nos Jikobuken. A gente já explorou tanta coisa, né? As origens, as implicações, a cultura por trás dessa crença. Mas agora a pergunta que não quer calar. Esses apartamentos são realmente assombrados? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Afinal, estamos falando de crenças, né? Percepções, experiências. A ciência, por exemplo, não tem nenhuma prova concreta da existência de fantasmas, de espíritos. É verdade. Mas, por outro lado, a gente ouve tantos relatos, né? Pessoas que juram ter visto coisas estranhas, ouvido barulhos, sentido presenças. Como é que a gente explica isso? Aí a gente entra num terreno meio nebuloso, né? Onde a ciência ainda está buscando respostas. Alguns pesquisadores acreditam que esses fenômenos podem ter explicações mais, digamos, racionais, tipo infrasom, campos eletromagnéticos, até influência da nossa própria mente, sabe? Que às vezes cria coisas, projeta medos. O poder da mente é incrível, né? Mas e você, se estivesse procurando um apartamento no Japão, moraria num Jikobuken? Legal. Confesso que a ideia me deixa um pouco, sei lá, apreensivo. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa bem racional, sabe? Se o apartamento fosse legal, bem localizado, com um preço bom, quem sabe. No fim das contas, todo apartamento tem seus problemas, né? Vizinhos barulhentos, encanamento ruim, essas coisas. Comparado a isso, um fantasma até que parece tranquilo. É verdade. Acho que a gente acaba criando muita expectativa, né? E talvez a realidade seja bem mais, digamos, normal. Mas brincadeiras à parte, acho que a grande lição que a gente tira dessa história toda do Jikobuken é a importância de respeitar as diferenças, né? As crenças, as culturas. O Japão tem uma cultura tão rica, tão diferente da nossa, que nos ensina a olhar o mundo de outra forma. Exatamente. Os Jikobuken são só um pedacinho dessa cultura, né? O reflexo da forma como os japoneses enxergam a vida, a morte, o mundo espiritual. E conhecer essa cultura, entender essas crenças nos faz crescer, né? Amplia nossos horizontes. Que bonito. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive, dessa vez, explorando os mistérios dos Jikobuken, esses apartamentos, com um passado, digamos, peculiar. Espero que vocês tenham curtido a viagem e aprendido um pouco sobre a cultura japonesa, que é tão fascinante. Até a próxima.